Vamos lá, espero. Então, boa tarde de novo, vamos lá, vamos começar a nossa aula, quer dizer, vamos dar sequência à nossa aula. Como nós tivemos aquele probleminha técnico, né, que eu não consegui dar continuidade à aula, eu vou só retomar bem rapidinho onde que eu tinha parado, tá, galera? E aí a gente continua e eu vou terminar tudo isso hoje, tá? Então, mesmo que der o horário, mesmo que eu estender, assim, pelo menos uns 5 minutinhos, eu preciso terminar isso aqui. Então, nós começamos a falar sobre os recursos minerais, né? Falamos dos minerais metálicos, não metálicos, energéticos. O nosso foco é o recurso mineral. Vimos que esses recursos minerais metálicos você só encontra no escudo cristalino da era proterozoica, tá? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Escudo cristalino da era proterozoica, tá? Se ele for cristalino, mas não for da era proterozoica, você não vai encontrar os recursos minerais metálicos. Ele é um commodity, né? Ou seja, é uma matéria-prima que você vende. Quando você vende ele de matéria-prima bruta, sem transformação, ele vai ter baixo valor agregado, né? E nessa transformação que você exporta, de repente, o alumínio, que você exporta o aço, que já houve uma transformação, a gente tem maior valor agregado, né? Que é mais favorável para a exportação. Aí nós vimos os exemplos aqui, né? Nós começamos a falar do ferro, tá? Expliquei para vocês e eu tinha começado a falar sobre isso aqui. Então, nós vimos que a principal área produtora é o quadrilátero feífero, né? Que é essa região aqui na Grande BH, tá? Não esquecer que, como eu falei, esse minério ele abastece tanto o mercado interno como o mercado externo. E a maneira que esse produto vai chegar nos portos ou nas indústrias vai ser via ferrovia, tá? Aí nós vimos também que nós tivemos 2 acidentes, né, bem terríveis, né, no caso nessa região do quadrilátero. Uma que aconteceu em novembro do ano 2015, vai fazer 5 anos agora em novembro, que foi o acidente que aconteceu no distrito de Bento Rodrigues, que é considerado o maior acidente ambiental que ocorreu no Brasil, mas felizmente o número de mortes foi bem menor, 19 pessoas, é lógico que 19 pessoas são 19 pessoas ligadas à família, né? Mas em número de mortes foi muito pequeno. Diferente do que aconteceu em Brumadinho, né? Quando rompeu a barragem 1 da mina Córrego do Feijão, tá? Onde 270 pessoas morreram, e desses 270 tem, como eu falei para vocês, entre 10 a 11 pessoas que até hoje os corpos não foram resgatados, né? E tudo foi paralisado, né? O trabalho dos bombeiros, que já durava mais de um ano, foi paralisado devido ao Covid, tá? Então, eu não sei quando isso vai retornar, mas ainda a família dessas pessoas, né, dessas 10, 11 pessoas, ainda aguardam pelo menos os restos, né, mortais. Então, esse acidente de Brumadinho é o que deixou a maior quantidade de mortos, não esqueça disso, certo? Mas o que teve maior desastre ambiental vai ser o do acidente de Mariana. Brumadinho vai ser um desastre humano, né? 270 pessoas, ok? Dentro deles, várias pessoas trabalhavam na usina, na Vale, tá? E até hoje, pessoal, tanto de Brumadinho como de Mariana, tem uma série de problemas ainda em relação à Vale, em relação à indenização, em relação à construção de casas, que nem, por exemplo, de Mariana, a cidade inteira, o distrito, né, inteiro foi soterrado, então tem famílias que até hoje não conseguiram esse local de moradia, né, e aí todo o impacto, não só da perda de vidas humanas, perda de trabalho, tá, como também diversas perdas materiais. Detalhe, essa região do quadrilátero, com esses acidentes, principalmente na região de Brumadinho, teve um grande problema econômico, porque a Vale, ela paralisou praticamente as atividades ali, né? Então, a gente também tem um problema econômico pela grande quantidade de pessoas que ficaram desempregadas de forma direta ou indireta, tá? Como também a Vale, ela foi obrigada, né, a deixar de usar esse sistema de criação de barragem, que é o que eles chamam de barragem a montante. Você vai retirando minério e você vai depositando, a montante é acima, né? Você vai depositando acima. Então, você vai subindo e formando como se fosse grandes reservatórios que esse rejeito.
Então, se romper, aquilo desce com tudo. É um sistema barato, tá? Na mineração, e é um sistema antigo, né? Como nunca tinha acontecido nada até então, de tão grave assim, foi sendo levado, sendo levado. Por que a gente não fala tanto desses acidentes, por exemplo, aqui, ó, na Serra dos Carajás, que é o segundo lugar mais importante em ferro? Porque o sistema de rejeito que é guardado aqui, que é armazenado aqui, é totalmente diferente do quadrilátero, tá? Então, por isso que não se falou tanto da Serra dos Carajás na época, ok? Dando sequência, então eu tenho quadrilátero ferrífero, é a principal área produtora, só que quem tem a maior reserva, não só no Brasil, como no mundo, de minério de ferro, é essa região chamada Serra dos Carajás. Tá? Aonde que está localizada a Serra dos Carajás? Então, aqui você tem o estado do Pará, aqui, e aí nós temos dois rios que dá para vocês verem no mapa. Esse rio aqui, ó, pessoal, que eu estou mostrando aqui, ó, tá? Esse aqui é o rio Xingu, esse é o rio Xingu, certo? Que nasce aqui no Mato Grosso e vai em direção ao golfão aqui do rio Amazonas, certo? Na verdade, o rio Xingu é um afluente do Amazonas. É nessa usina aqui, perdão, é nesse rio aqui que está instalado, bem nessa regiãozinha aqui, assim, mais ou menos, a usina de Belo Monte, que é hoje a maior usina totalmente brasileira, né? Tomou o lugar desta usina aqui, ó, que ela foi construída, que é a usina hidrelétrica de Tucuruí, que ela foi construída para abastecer o projeto Carajás, que era a maior usina totalmente brasileira, certo? Perdeu agora, ela é a segunda maior, tá? Então, você tem aqui o rio Xingu, aqui, e esse rio aqui, ó, é o Araguaia, esse aqui é o Araguaia, e esse é o Tocantins. Então, aqui, ó, daqui para cá é o rio Tocantins. Então, aqui eu tenho o rio Tocantins. Então, a Serra dos Carajás, ela fica entre a bacia do Tocantins, Araguaia, e a bacia do rio Xingu, que faz parte da bacia amazônica. Essa região da Serra dos Carajás, pessoal, é uma região riquíssima em minérios, não é só ferro. Você tem ferro, você tem manganês, você tem cobre, você tem ouro. É nessa região dos Carajás que tem, não sei se vocês já ouviram falar, da famosa Serra Pelada, né? Uma das grandes áreas de extração de ouro na década de 80, no estado do Pará, foi uma das regiões mais ricas, toneladas de ouro foram retiradas aí. E a Serra Pelada faz parte dessa região da Serra dos Carajás, tá? Bom, como que foi criado o projeto Grande Carajás? Na verdade, foi o seguinte, essa criação desse projeto vai ser no período militar, Naquela época, o período militar foi de 64 a 85, então, no finalzinho dos anos 70, existia o objetivo do governo militar em ocupar a Amazônia com projetos minerais. E outros projetos, né? Zona Franca de Manaus, projetos agropecuários, mas projetos minerais. Dentro desses projetos, que nós vamos ver outros hoje, foi criado o projeto Grande Carajás. Só que aí o que acontecia? Para você extrair esse minério aqui da Serra dos Carajás, pessoal, não existia infraestrutura nenhuma. Não tinha transporte, não tinha energia. E aí, o que o governo federal fez? O governo criou toda uma infraestrutura, por isso que foi criado um projeto, que é toda essa área que está pintadinha mais clarinha aqui, ó, tá? Que é a área do projeto Grande Carajás. Então, ele construiu uma ferrovia, que é essa daqui, ó, chamada Estrada de Ferro Carajás, que liga a Serra dos Carajás até o porto, que fica em São Luís. Que porto que é esse? Porto de Itaqui. Equipar o Porto de Itaqui é um corredor de exportação de minério de ferro do Brasil, igual o Porto de Vitória no Espírito Santo, só que aí sai do quadrilátero, tá? E também, além da ferrovia, além de equipar o porto, era necessário ter energia. E aí, aqui nessa região, no Rio Tocantins, foi construída a usina hidrelétrica de Tucuruí. Gente, gerou um impacto ambiental absurdo na época, quando ela foi inaugurada no início dos anos 80. Alagou uma área imensa, tá? Gerou um impacto muito grande, porque é área de floresta amazônica, certo? E durante décadas foi considerada a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira, perdendo apenas há pouco tempo a posição para Belo Monte, aqui, né, na região também do Pará, no Rio Xingu. Ok? Bom, essa produção de minério da Serra dos Carajás
ela é voltada para o mercado externo. É diferente do quadrilátero, que abastece primeiro o mercado interno e depois tem uma parte que vai para o externo. Aqui não, a prioridade é o mercado externo, certo? E o grande comprador nosso desse minério São Luís, sobe aqui, galera, ó, só para vocês terem uma ideia, vou ver se dá para a gente olhar aqui, ó, sai daqui ó, de São Luís, sobe aqui, e aí ele vai passar lá no porto, vocês estão vendo a América Central, que eu vi aí, vai passar pelo Porto do Panamá, Canal do Panamá, certo? E aí ele segue viagem em direção à Ásia, ok? Bom, só que eu só tenho essas duas áreas produtoras de ferro? Não, eu tenho a terceira área de ferro, que é o maciço do Urucum, que fica no município de Corumbá, aqui no nosso estado. Quem conhece Corumbá sabe que você tem ali a região de Morraria, onde você tem o maciço do Urucum, que tem grande extração de ferro e manganês, certo? Mas qual é o problema, né, dessa região do maciço do Urucum aqui no MS? A grande desvantagem é a distância que esse minério tem dos grandes centros consumidores, que seria São Paulo. Então, qual é o meio de escoar a produção? Via essa ferrovia aqui, ó. Quem é essa ferrovia aqui, ó, que liga Corumbá a Bauru, interior de São Paulo, passando aqui por Campo Grande? É a ex-noroeste do Brasil, atual Novo Oeste. Essa ferrovia, esse trem que passa aqui em Campo Grande, que é a antiga estação ferroviária, é lá onde é a Feira Central, né? Essa ferrovia ainda é usada, largamente usada, para escoar minério de ferro. Ok? Bom, tranquilo até agora, gente? Vocês estão me ouvindo? Agora eu vou ficar cuidando, ver se ninguém... Sim. Sim. Tudo ok, pro. Tá, eu vou ficar cuidando, ver se ninguém mandou aqui, porque a hora que o Enzo mandou que tinha caído, eu estava tentando voltar e eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Então, eu vou ficar atenta aqui. Bom, então, esse minério, gente, quando você fala em Corumbá, cara, ó, quem vai fazer o FGD, quem vai fazer o FMS, tá? Maciço do Urucum sempre foi algo muito cobrado, porque dentro do Mato Grosso do Sul, a nossa grande riqueza mineral metálica é minério de ferro e manganês no Maciço do Urucum, na região de Corumbá. Então, ó, finalizando, ferro, então eu tenho aonde? Quais seriam? Quadrilátero ferrífero, Minas Gerais, principal área produtora, até mesmo porque está do ladinho ali, né, de São Paulo, Rio, tá? E no Vale do Aço, em Minas. A Serra dos Carajás, que é a grande reserva, e você falou em minério, lembra do Pará, Pará é riquíssimo em minérios, certo? E maciço do Urucum, certo? Gente, minério de ferro é o principal commodity mineral de exportação brasileira, é o produto mineral que o Brasil mais exporta, ok? Bom, além do ferro, nós temos a bauxita, né, que é aquela fotinha que eu mostrei para vocês lá no começo, né, a bauxita. Isso aqui, ó, bonitinha aqui, né, ó, a bauxita. A bauxita, pessoal, você produz o quê? Você produz o alumínio. Então, você falou de bauxita, você está falando da produção de alumínio. Então, muitas vezes, em vez de ele vir falar assim, a extração de bauxita, ele coloca extração de alumínio, tá? É a mesma coisa. Essa região aqui, do chamado Projeto Trombetas, também foi um projeto criado pelos militares. Foi criado Projeto Serra dos Carajás, Projeto Carajás, Projeto Trombetas, aí teve Projeto Jari, que a gente vai estar vendo mais para frente, e outros projetos, tá? Mas os grandes projetos minerais foi o Projeto Carajás e o Trombetas. Ora, por que chama Projeto Trombetas? Vocês estão vendo aqui, ó, na foto, aqui, ó, que eu tenho um rio, aqui, ó, bem aqui, ó, Rio Trombetas. Esse Rio Trombetas, Rio Trombetas, ele é afluente do Amazonas. Ele é um afluente, então ele faz parte da bacia amazônica. Aqui ao longo do Rio Trombetas, eu tenho uma serra chamada Serra de Oriximiná. Então, presta atenção. Como que pode aparecer numa prova? A extração de bauxita, ele pode falar assim, no Vale do Trombetas, ele pode falar, ou ele pode falar a extração de bauxita na Serra de Oriximiná. É o mesmo lugar, certo? Então, essa Serra de Oriximiná se encontra no vale, né, ao longo do Rio Trombetas, também no estado do Pará. Ó, aqui está Xingu, Tucuruí, ó.
a Carajás estaria mais ou menos por aqui assim, ó, tá? Então, Carajás e Projeto Trombetas, tá? Esse minério, né, que se produz o alumínio, você vai utilizar indústria elétrica, material de transporte, construção civil, como o alumínio está presente hoje. O alumínio hoje praticamente substituiu a parte de ferro. Quando você falava em esquadrias metálicas, você falava, por exemplo, em janelas, portais, que não era de madeira, se falava de ferro. Só você olhar aquelas janelas lá das casas mais antigas, você vê que é tudo ferro. Hoje, é tudo alumínio, né? Ela corrói menos, muito menos, certo? Ela é leve, certo? E hoje, ela tem um valor no mercado muito maior do que ela tinha antes. Também muito utilizado em utensílios domésticos. Tudo você tem praticamente alumínio, tá? O Brasil é o segundo produtor, tá? Está entre os grandes produtores e a terceira maior reserva de bauxita do mundo, certo? Com destaque para a região dos Trombetas, mas não é somente aí que encontra, tá? E essa produção aqui de alumínio, pessoal, é instalada numa região chamada Vila do Conde, no município de Barcarena. Geralmente, quando você fala em alumínio, a gente fala no município de Barcarena, que está a mais ou menos 300 quilômetros de Tucuruí, tá? Porque o que eles fazem? Eles utilizam a energia de Tucuruí para transformar a bauxita em alumínio. Então, geralmente, não se exporta muito a bauxita bruta, ela se transporta como alumínio, então tem maior valor agregado. Para fazer esse processo de transformação, precisa de energia, né? E aí, utiliza também a energia de Tucuruí. Então, falou em bauxita, Projeto Trombetas. Bom, outros minérios importantes. Manganês. Cara, manganês. Você sabe que eu tenho manganês em casa, né? Tem uma pedra de manganês. Eu ia até pegar para mostrar para vocês e esqueci. O manganês, pessoal, como vocês já viram, olhando assim, ele parece ferro, sabe? Bem pesado. Você tem uma desse tamanho assim, cara, Deus o livre. Se você cair no teu pé, com certeza vai arregaçar o seu dedo. O manganês, ele é tão importante por quê? Porque ele é um minério que vai ser extremamente ligado na indústria siderúrgica para dar liga no aço. Certo? Então, você falar produção do aço sem manganês, você não produz o aço, ok? Para você produzir o aço, né, você tem que ter basicamente o ferro, o manganês e também carvão mineral. Então, o manganês é um minério extremamente importante para a produção do aço. E vocês sabem que um dos produtos que o Brasil mais exporta, inclusive para os Estados Unidos, é o aço. O nosso aço é de ótima qualidade com um preço bom. Mas, infelizmente, de uns anos para cá, o nosso aço também começou a ser sobretaxado pelo governo americano, né? Toda aquela política protecionista, né, que o Trump tá adotando. Aonde que eu tenho as maiores reservas? Então, olha lá, Carajás, olha que engraçado, Carajás, no Pará, Quadrilátero Ferrífero, em Minas, e Maciço do Urucum. Aí você fala, olha, Celilson, mas, assim, os mesmos lugares do ferro? Sim, porque aonde geralmente você tem ferro, você encontra manganês, certo? Porque a composição é muito parecida. Então, ferro e manganês geralmente encontram-se no mesmo lugar, uma formação cristalina da era proterozoica. Segundo consta, pessoal, o maciço do Urucum é o lugar do Brasil que a gente tem a grande reserva de manganês. A grande reserva de manganês está no maciço do Urucum. Só que tem um detalhe que eu não coloquei aqui. Eu não sei se a tua apostila, ela citou, não me recordo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês um lugar importante aqui, ó. Deixa eu ver aqui a cor do manganês aqui, do manganês. Manganês é o verde. Tá vendo aqui, ó? Atenção comigo. Tá vendo aqui, ó? O verdinho aqui, ó, no Macapá, aqui, ó. Tá? Na região de Macapá, capital do Amapá. Essa região aqui é a região famosa da Serra do Navio. Preste atenção, Serra do Navio. Foi a região de maior produção de manganês do Brasil. E praticamente quase todo esse manganês foi escoado para os Estados Unidos. Então, tem até algumas expressões que falam que a Serra do Navio foi transportada, entre aspas, para os Estados Unidos. A exploração foi tão grande, desde o final dos anos 50, 60, tá? Nos anos 70,
Quando chegou no finalzinho dos anos 80 para 90, praticamente as reservas desapareceram. Então, hoje, se você ouvir, tem que é uma questão que eu coloquei para a gente fazer ali, que está na tua apostila. Se você ouvir falar em Serra do Navio, você tem que lembrar de manganês. Porém, você tem que lembrar que foi a mais importante. Não é a maior área de produção e nem reserva, porque as reservas, como eu falei, são esgotáveis e acabou. Hoje se extrai alguns outros minérios de menor valor econômico, tá? Então, quando se fala em Serra do Navio, eu estou falando dessa região aqui. Então, tirou isso aqui, aonde que eu vou encontrar manganês? Ó, Serra dos Carajás, como eu falei para vocês, quadrilátero ferrífero e também maciço do Urucum. São as maiores áreas de reserva e produção de manganês no Brasil. Gente, quem vai fazer o FGD, o FMS, sempre, o FMS sempre cobrou o maciço do Urucum, tá? Era uma coisa assim certa, maciço do Urucum cair. Então, falou em maciço do Urucum, ferro e manganês. Bom, e aí, como eu coloquei aqui para vocês, maciço do Urucum, ela tem a maior reserva do Brasil, certo? Mas como é distante do mercado, acaba se extraindo muito manganês, por exemplo, do quadrilátero, né, que acaba atendendo mais a indústria. De boa? Então, aí, diz que sim. Então, aí, Ok. sim. Tá, vocês não estão escutando outra coisa, Sim. não, né? Não estão escutando música e nem dançando, né? E nem falando besteira, né? Claro que não. Tá bom. Vocês são um hackerzinho, Deus do livre. Vamos lá. Cassiterita. O que é cassiterita? Lembra que ela é bonitinha, cassiterita? Cassiterita eu acho que é uma das mais bonitas, assim, né? Juntamente com o nióbio. Ó, cassiterita, ó. Né? Ela até tem um brilho muito parecido com o nióbio. A cassiterita, pessoal, também de vez ela vem assim como extração de cassiterita, ela pode aparecer como extração de estanho. Então, você tem que saber que cassiterita é estanho, estanho é cassiterita, ok? Dependendo da prova, ele não fala extração de cassiterita, ele fala extração do estanho. É a mesma coisa, né? Nós temos a quinta maior reserva do mundo, e olha onde que está essas reservas de produção, de novo na região norte, ó, no estado do Amazonas, 60%, e no estado de Rondônia, na região de Ariquemes, ok? Então, novamente, perceba que tirando o quadrilátero ferrífero e tirando o maciço do Urucum, esses principais minerais metálicos aparecem concentrados na região norte, né? E aí você vê que as grandes riquezas estão lá, e tanto é que é uma das mais importantes atividades da região norte é a mineração, que gera uma série de impactos. Para que serve o estanho, né? Ele é usado na liga com chumbo na solda, usado muito em solda, na área eletrônica, decoração, estátuas, né? Várias outras coisas, tá? Porque ele é resistente à oxidação. Inclusive, como curiosidade, quando você pega um enlatado, uma latinha, por exemplo, de milho, ervilha, por dentro, assim, da latinha, você pode ver que ela é revestida com um material meio parece douradinho, né? Esse material douradinho é o estanho, para não deixar a lata enferrujar, né? Para não ter contato com o alimento. Tá? Então, o cassiterita é outro recurso importante, é um mineral metálico e aparece em Amazonas e Rondônia, que é o estanho. Bom, nióbio. Quem é o nióbio? O nióbio, pessoal, como eu falei para vocês no início, ele é o recurso mineral, assim, vamos dizer assim, que hoje se fala muito dele, né? Nossa, as reservas de nióbio, inclusive o atual governo federal falou muito das reservas de nióbio, né? Durante a campanha, não sei se vocês se recordam. Para que ele é usado? Então, ele é usado como liga na produção de aços especiais. Por que ele é especial? Porque ele, além dele ser resistente à corrosão, ele suporta temperaturas extremas, certo? Então, isso aqui é importantíssimo. Não é só por ele ser resistente à corrosão, que isso é importante, mas ele suporta temperaturas extremas, né? Então, ele vai ser usado, inclusive, principalmente na indústria aeroespacial, né? Onde você vai ter aquelas aeronaves que vai ter uma pressão, né? Uma temperatura elevadíssima, e ele vai ter que resistir a tudo isso, tá? Então, onde que ele é utilizado? Em automóveis, turbinas de avião, gasodutos, né? Que seria a tubulação que você transporta o gás,
tomógrafos tomógrafo de ressonância magnética, indústria aeroespacial, a importância dele é tão grande, tá? Em várias produções de várias armas, né? Indústria bélica, nuclear, tá? Fora outras coisas que ele é usado como lente para os olhos, lente óticas, lâmpada de alta intensidade, bens eletrônicos, até piercing, diz que hoje já tem nióbio, tá? Então, se você tem um piercing aí, provavelmente você deve ter nióbio no seu corpo. Bom, basicamente, quando se fala em nióbio, a gente fala das grandes reservas brasileiras, né? Segundo consta, tá? Até então, porque pode ser que descubram, porque é um minério que está sendo muito pesquisado, né? Pode ser que descubra novas grandes reservas, mas até agora se coloca que pelo menos 98% das reservas conhecidas, como eu falei, pode ser que surja uma outra grande reserva, conhecidas no mundo, 90% dessas reservas estariam... o Brasil possui 98% dessas reservas no mundo e mais de 90% da produção mundial. Então, quer dizer, quando você fala em nióbio, você lembra de Brasil, ok? Brasil, certo? Pelo menos até então, né? Como é um minério extremamente interessante, né, para alguns setores industriais, principalmente a parte aeroespacial, bélica e tal, com certeza muitas pesquisas estão sendo feitas para tentar descobrir novas reservas, certo? Por enquanto, o Brasil produz, está entrando nos últimos anos como um dos grandes minérios. Se você pegasse até uns 5, 7 anos, mais ou menos, não se falava nem quase de nióbio, certo? Então, é considerado um minério jovem, entre aspas, né, como se citado. As maiores reservas, elas estão, em Minas Gerais, 75% das reservas estariam em Minas Gerais. Amazonas, cerca de 21% no estado do Amazonas, e no estado de Goiás, cerca de 3%. Tá? Então, aqui a gente teria, pessoal, eu não sei se eu coloquei outro. Deixa eu saber um negócio. Ah, tá. Eu coloquei aqui, então, no caso, os principais minerais metálicos, tá? Antes de eu falar dos impactos, eu queria só fazer esse exercício aqui com vocês, que tem na sua apostila, tá? Na sua apostila, eu não me lembro da página agora. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Deixa eu ver. Aqui. Esse exercício está na página 662. É um exercício complementar, tá? Por que eu peguei ele, né? De propósito, por duas coisas. Primeiro, que ele localiza algumas áreas interessantes, e segundo, para te mostrar um detalhe. Essa questão, né, que é do Amazonas, 2014, é uma questão, assim, que a gente poderia, depende se o cara... Apesar que as alternativas não teriam muita opção, né? Mas ela é uma questão que está fora do contexto, desatualizada. Por quê? Porque ele coloca aqui os números, o número 1, número 2 e o número 3, né? Que saiu muito para cá, né? Deveria ser um pouquinho mais para cá, né? E aí ele cita aqui nessa questão as principais áreas de extração mineral da região norte, extração mineral da região norte. E aí ele quer saber qual que é a área de extração de manganês, qual que é a área de extração de bauxita, ferro, cobre, ouro e níquel. Aí ele fala dos grandes projetos, quais seriam 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Quem seria o minério extraído no 1 e qual o lugar? Então, aí, me responde. Oi? Alô, alô? Alô, alô? Não caiu, não, né? Ah, tá. Oi, fala para mim. Quem seria 1? Trombeta. Não, não é trombetas. Quem é trombetas é o 2. 2 é o trombetas. Quem é 1? Serra do Navio. Serra do Navio, exatamente. E a Serra do Navio se destacava, não se destaca mais, por isso que eu falei que é uma questão que está meio fora do contexto, se destacava na produção de manganês. Aí o 2 é trombetas, projeto trombetas, Pará. Olha só como cai o lugar, tá? Olha, o que seria trombetas? Trombetas seria a extração de bauxita ou alumínio, poderia estar com uma alumínio aqui. E o 3, que está muito aqui no Tocantins, né? Ele é um pouquinho mais aqui assim, é mais no centro aqui do Pará.
A Serra dos Carajás, que seria o lugar que você encontra ferro, cobre, ouro, níquel, você encontra quase tudo, mas o grande destaque é o ferro. Então, a alternativa 1, 2 e 3 seria a letra B. Aí tem uma outra questão aqui que eu peguei também, que é a questão de número 2, na página 661, caiu na SPSEC, 2019, tá? Uma prova aí militar. O que ele coloca? Ele fala que o Brasil possui destaque nas exportações de minério, com destaque para o minério de ferro, manganês e bauxita, como foi o que eu destaquei para vocês. Tá importante, né, para a indústria siderúrgica e metalúrgica, tá? E aí ele fala, a seguir, estão numeradas no mapa, algumas das mais importantes áreas de extração mineral do Brasil. Assinale a alternativa que expressa a correta relação entre o minério e a sua localização no território brasileiro. Olha como isso cai. Isso é cara de prova militar ou de vestibular. Enem não tem cara disso, tá? Enem, geralmente, ele faz a relação de estrutura geológica com riqueza mineral. Então, vamos lá? Vocês saberiam me dizer quem seria essa 1, 2, 3, 4, 5? Vocês saberiam? Vamos lá. A 1 pode ser quadrilátero ferrífero, como ele coloca aqui? Não, porque é quadrilátero ferrífero é Minas Gerais. Isso, quadrilátero estaria aqui, ó. Quadrilátero estaria aqui, Minas Gerais. Quem seria 1? Quem seria 1? A 1 não seria o Carajás? Serra dos Carajás, isso mesmo. Na verdade, se ele coloca um meio assim, né, ele fica mais para cá aqui, tá? Serra dos Carajás. Então, é ferro, mas não é quadrilátero ferrífero, então tá errado. A2, lógico, Mato Grosso do Sul, ninguém pode errar, né? O que é aqui? Maciço do Urucum. Maciço do Urucum, A2 com reserva de manganês, né? Pessoal, você da SPSEC vai fazer, fala brincadeira, é lógico que tá certa a letra B, mas vamos ver a outra. A3 ele tá colocando em Rondônia, tá? Bauxita em Rondônia? Não. O que aparece em Rondônia? Quem lembra? Segunda maior área, depois do Amazonas. Que minério? A extração de estanho ou cassiterita. Rondônia é estanho ou cassiterita, na região de Ariquemes, em Rondônia. Então tá errado, não é bauxita, é estanho. Na área 4, situa-se as reservas de chumbo, reservas de ferro no mundo da Serra dos Carajás? Não, a 4 aqui está colocando Amazonas, tem nada a ver, Amazonas, Carajás está para cá. E a 5, nós está falando de Vale do Aço. Vale do Aço, pessoal, é em Minas. É Minas. Planalto das Guianas, perfeito, aqui é o Planalto das Guianas. Principal produtora de manganês? Não, mas aqui, ó, que estado que seria esse aqui? Aqui é o estado de Roraima. E quando você fala em aqui, ó, em Roraima, uma das grandes riquezas minerais metálicas que eu tenho em Roraima é ouro, ok? E aí, quando você fala das reservas de ouro em Roraima, a gente tem um grande problema. Eu não sei se vocês sabem, mas pelo menos 50%, quase toda essa área aqui, assim, ó, de Roraima, aqui, ó, é reserva indígena. Aqui, ó, nessa região aqui, eu tenho a reserva dos Yanomamis, uma das reservas indígenas mais antigas do Brasil, e nessa região mais para cá, eu tenho a chamada reserva Raposa Serra do Sol. Aqui você tem várias nações indígenas que vivem no estado de Roraima, então pelo menos a metade do estado de Roraima é reserva indígena. E boa parte das reservas de ouro, essas reservas estão dentro do território indígena. E território indígena, se é reserva, não pode ser extraído, porque é território federal. Uma área de reserva indígena, a terra pertence à União. O índio vive ali, mas não é dele, a terra é da União. Então, você não pode, teoricamente falando, extrair minério de lá. Só que nessa região de Roraima tem muitos conflitos entre indígenas e garimpeiros, certo? Que fazem a extração clandestina de ouro na região. Ok? E aí, galera, voltando aqui para a gente terminar, quais são os impactos, né, que essa extração mineral traz, né? Ela traz um impacto não só social, certo? Como ela traz fortes impactos ambientais, fortes impactos sociais e ambientais, tá? Então, primeiro,
grande parte das vezes, eles trabalham em ambientes insalubres. Gente, tem muitas mineradoras, principalmente aquelas empresas de mineração de forma clandestina, trabalham numa situação precária, o índice de contaminação é altíssimo, certo? Principalmente quando se extrai clandestinamente o ouro, porque o ouro, deixa eu aproveitar aqui, ó, o garimpo do ouro, apesar de ser proibido, se usa o mercúrio, tá? Se usa o mercúrio. E o mercúrio, quando você consome um produto contaminado com mercúrio, por meio do pescado, por exemplo, né? Porque o que eles fazem? Eles usam mercúrio para destacar, para separar, né? Não separar, mas para destacar o ouro do cascalho. E aí, quando você lava, né, esse ouro, esse cascalho, perdão, com o auxílio do mercúrio, esse mercúrio ele vai ser lançado nos rios da região. E aí eles contaminam todos os peixes da região, né, que tiver nessa área com mercúrio. Conclusão, as pessoas que consumirem esse alimento com mercúrio, ele não sai do teu organismo, ele só se acumula. E aí começa a desencadear uma série de problemas, né? Inclusive problemas de cegueira, problemas muitas vezes no sistema nervoso, tá? E quando você fala em contaminação de mercúrio, guardem isso, faz muito tempo que não cai, tá? Eles fazem referência ao chamado mal de Minamata. Eu não sei se vocês já ouviram falar de mal de Minamata. O que é o mal de Minamata? Na verdade, é o quê? Na década de 60, houve um grande derrame feito por uma indústria de mercúrio numa baía japonesa chamada Baía de Minamata. E vocês sabem que no Japão, a base da alimentação japonesa é o pescado, né? E a população japonesa, sem saber que aquele peixe estava contaminado com mercúrio, eles consumiram. E aí a população começou a desencadear uma série de problemas, certo? E aí depois foram constatar que aqueles problemas eram em decorrência da grande quantidade de mercúrio no organismo. A partir de então, toda vez que você fala em contaminação de mercúrio, a gente faz referência a um mal de Minamata. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver que a mina mata. A mina não mata nada, tá? Mas nesse sentido. Minamata é o nome de uma baía japonesa, né? Uma baía à parte do mar, tá? Que aconteceu esse acidente, entre aspas, né? Com o lançamento de mercúrio e contaminou o pescado e a população consumiu. Então, o que acontece? Grande parte das vezes a gente tem, por exemplo, esses garimpos extremamente clandestinos, essas pessoas, elas vivem numa situação precária, super precária, certo? Inclusive, várias acabam tendo problemas pulmonares, porque inalam aquela poeira, aquele material que muitas vezes não usam máscaras, não usam muitas vezes luva, não usam nenhum instrumento, né? Tirando as grandes mineradoras, né? Que tem uma pressão maior de ser usada. Também provoca uma grande devastação da mata e do solo, uma grande devastação, porque para você extrair, você vai retirar a vegetação, você vai fazer grandes rombos, você cria grandes buracos, né? Você vai alterar praticamente a forma do relevo, né, para você explorar. Então, você vê uma menção, por exemplo, você forma aquelas crateras imensas, tá? Toda essa poeira produzida pela escavação também polui o ar, então provoca problemas respiratórios não só nos trabalhadores, como nos moradores de vilas próximas. Então, por exemplo, uma região de extração de amianto, por exemplo, cara, é altamente cancerígeno, né? Tem outros materiais que ele vai para o teu pulmão e ele provoca toda uma série de problemas no seu pulmão e outras partes do seu corpo, né? Então, também tem essa questão. Fora a quantidade de rejeitos, toneladas e toneladas de rejeito que são lançados na natureza, né? Ou lançado em algum rio, lagoa, ou em algum pequeno curso d'água que de repente tem. Inclusive, naquela região aqui que eu estava mostrando para vocês, para a gente finalizar aqui no Trombetas, uma das empresas que tem a atuação aí, né, na extração de minérios da região bauxita, é uma grande empresa com capital australiano e canadense. E houve, logo depois que teve o acidente de Brumadinho, foi muito pouco citado, por sinal, houve uma denúncia e foi constatado, as imagens mostravam, uma grande quantidade de rejeitos, de resíduos de bauxita, né, que foram lançados nos córregos e rios da região,
e que muitas famílias dependiam da água desses córregos para se abastecer, né? Com alta quantidade de metais pesados e tal. Então, também tem essa questão aí do rejeito. E quando ainda acontece um acidente como Mariana e Brumadinho, como nós já falamos, aí a situação se agrava mais ainda. Tem uma série que está passando, uma minissérie, na verdade, eu não assisto direto, acho que é a Aruana, se me falha a memória, que passa na Globo, passa no Globoplay. Ontem, eu não sou de assistir, mas ontem eu assisti e eles estavam mostrando justamente isso, né? Que muitas vezes essas mineradoras, elas conseguem licenças e elas vão explorar muitas vezes áreas indígenas, né? E não só elas desmatam a região, elas formam grandes clareiras, geram um impacto absurdo, elas também acabam muitas vezes gerando conflitos sociais, porque elas vão entrar em conflito com os interesses de povos que vivem ali, como, por exemplo, as diversas nações indígenas ou outras pessoas. Ok? Bom, aqui aí os exercícios eu já fiz, e aí a gente finaliza aqui, tá? Bom, vou fechar aqui. Bom, gente, vocês são pontuais, hein? Manu é a primeira a puxar a linha. Vamos lá. Coloca o nome de vocês, por favor. Alguém tem alguma pergunta? Deixa o pessoal colocar o nome. Se alguém for fazer pergunta, faz no finalzinho, tá? Nossa, o povo já tá doido para ir embora, hein? Gente, perguntas? Bom, então tá, eu vou ficar até o finalzinho se alguém quiser fazer alguma pergunta. Quem quiser sair, pode sair, tá? Nossa aula acabou. Eu vou dar uma editada no finalzinho daquela aula lá, ok? E aí eu vou estar liberando, mandando pedidos para liberar na plataforma, tá? Para vocês estarem assistindo. Alguma pergunta, gente? Pergunta? Nenhuma? Então tá, galera, vamos descansar agora, né? Hoje eu não deixei tarefa, tá? Até mesmo porque, né? Deixar vocês livres, leve solto hoje sem tarefa, tá? Beijo, gente! Beijo, beijo, beijo. Desculpa o probleminha da aula anterior. Quem tiver alguma coisa aí, graças a Deus, eu não vou deixar, tá? Mas se você quiser fazer, você já sabe qual é o capítulo, pode fazer, tá, Enzo? Obrigada, Luan. Beijo, beijo, Enzo. Beijo, gente. Ju, Amanda. Beijo, 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 beijo. Tchau, gente. Fica com Deus, tá? Vou estar desligando aqui a nossa gravação aqui e a gente se vê.